Flávio Augusto. Acho que o Flávio já gerava conteúdo antes do Instagram, né? Devia ter um BlackBerry lá e já estava postando. 2010, começou em 2010. Exatamente. 2010, geração de valor. Conta um pouco dessa história pra gente, Flavião. Curiosamente, bom, gente, boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Bom, curiosamente, a minha história tem muitas similaridades com a história do Tiago. Primeiro, meu pai é militar e também pastor. E minha mãe também é professora. Da mesma Aí família? está copiando minha história de vida. Aí já é demais. Só falta falar que você também era músico. E eu também era músico. Ah, não, aí não. Vocês entenderam o motivo do sucesso do homem, né? Copiem minha vida que vocês vão longe. Né? E também queria viver de música, né? Porque eu como músico, desde cedinho a gente já se destacou. E música era uma coisa que até hoje é muito forte na minha vida. Música é um negócio muito forte. Então cresci na igreja tocando minha guitarrinha, não é? E Você pode entrar na audição aqui, viu? Fala com o Chiquinho. Depois eu posso, vou aplicar aqui depois. Isso. Vou aplicar. Então, realmente, assim, e também sou uma pessoa da periferia, não é? Do subúrbio, como se fala no Rio, aqui é periferia, tá, Tiago? Só para Aqui localizar. se fala periferia, mas é subúrbio, é a mesma coisa. Então, também era de uma periferia do Rio de Janeiro, de classe média alta, e também vivia essa contradição, esses contrastes que o Tiago narrou, porque eu morava num bairro chamado bairro Jabur. Alguém, por acaso, aí conhece? Não? Vou dar uma dica. Tem uma mãozinha balançando ali, tá vendo? Tá lá, ela conhece o bairro Jabur, ele existe mesmo. Balança a mão assim, por favor, testemunha lá. Não é? Então, para quem não sabe, eu vou dar uma dica, né? Não fica perto daqueles cartões postais do Rio de Janeiro, mas fica entre a favela do Sapo, o Rebu, a Coreia e a Cavalo de Aço. Então, éramos cercados por essas favelas e o que acontece é que eu convivi em escolas públicas nesse período todo, convivendo com meus colegas. Meu networking eram dessas 4 favelas e também do bairro de onde a gente fazia parte. A minha diferença é que eu não tinha contato com ninguém socialmente acima, né? Então, eu nunca me senti pobre, nunca me senti com falta, porque meu pai, como militar, e minha mãe, professora, a gente era de classe média baixa. Eu fui entrar num restaurante pela primeira vez com 20 anos de idade. Nunca tinha entrado num restaurante. Mas eu trabalhava em ação social com os meus pais nas favelas. Então, muitos dos meus amigos eram pessoas de classe muito baixa. E eu era visto como filho de pai rico. Primeiro, eu tinha pai. A maioria já não tinha pai. Ou estava preso ou morreu. Não é? E tinha mãe, tinha estrutura familiar, tinha avó, tinha igreja, tocava. Ou seja, eu era muito rico. E não era pouco comum eu dar os meus brinquedos usados para as crianças mais necessitadas. Então, eu cresci nesse ambiente de repartir aquilo que a gente tinha e nunca me senti tendo menos, nunca tive esse conflito, né? Mas alguma coisa dentro de mim, eu não sei te explicar exatamente o que, me fazia querer buscar alguma coisa a mais. Então, eu quis ser oficial da Marinha. Meu pai era sargento do Exército, e como praça... Alguém é militar aqui? Nem militar? Tem um militar ali. Então, meu pai sargento do Exército, tem algum também aqui. E eu logo pensei, olha, eu quero... Como é que eu faço para ser oficial? Então, com 13 anos de idade, quando eu saí da 8ª série, da antiga 8ª série, eu falei para minha mãe que eu queria ser oficial, e ela me procurou uma escola que ficava em Madureira. Você vê, da minha casa até Madureira era mais ou menos 2 horas de distância, 1h40, se tivesse muito trânsito, 2 horas. Então, eu, com 13 anos, eu tinha que entrar num ônibus, que era lotado, cruzar a cidade até a outra ponta da periferia, que era Madureira, passava lá perto de Vila da Penha, que era onde ele morava, para poder me preparar
para poder fazer uma prova para eventualmente ser militar como oficial. Se eu passasse naquela prova, e só para vocês terem uma ideia do nível da concorrência, eram 30 mil candidatos, a prova era uma vez por ano, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Então era uma média de 1.500 candidatos por vaga. É mais que medicina, isso é mais do que os vestibulares mais concorridos do Brasil. Mas para quem era de classe média baixa, aquilo ali era uma baita de uma ascensão social. Para mim, eu já começaria a minha vida já acima dos meus pais. Então, na minha análise, era assim, poxa, isso é um caminho muito legal. Eu já vou começar a vida num patamar acima dos meus pais e depois eu vou crescendo. E aquilo ali era a minha referência de sucesso. Eu achava assim, isso é sucesso. Então, eu vou me dedicar a isso. Para estudar nessa escola, a minha mãe dava o salário dela inteiro. O salário dela, ela tinha 2 empregos, um no estado, um no município. Ela dava um dos salários delas inteiro para pagar a mensalidade daquela escola. Então, durante o ano de 1985, eu estudei o ano inteiro para passar naquele concurso. No final do ano, eu não passei. Porque eu era aluno de escola pública. Como sendo aluno de escola pública, o nível de ensino é muito baixo, eu estava muito atrás, eu estava concorrendo com 30 mil pessoas, e eu não tinha a menor condição, por mais que eu estudasse naquela escola. Na realidade, quase que eu fui reprovado na 8ª série. Passei raspando na 8ª série. Eu era um excelente aluno, mas de repente eu estava nesse nível, e de repente eu fui para esse nível aqui, um outro nível de exigência. Aquilo para mim era um desafio maior do que eu estava acostumado. Além de gastar 4 horas no trânsito por dia. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando terminou a minha 8ª série, eu falei para meus pais, olha, eu queria me preparar mais um ano para passar por essa prova, porque no primeiro ano eu não passei, mas agora eu vou me dedicar mais. Estudei o 2º ano, minha mãe de novo pagou o salário inteiro dela. Mais uma vez eu gastava 4 horas diárias no trânsito, dentro de ônibus lotados no Rio de Janeiro, para ir estudar. E aí estudei muito, estudei, deixei de ir para o ensino médio, eu interrompi, porque como eu ia fazer essa prova, não fazia sentido eu prosseguir no ensino médio, então eu parei no ensino médio, só para me dedicar exclusivamente para fazer essa prova. Então eu tinha agora 14 anos de idade. Então com 14 anos de idade, eu sabia o que eu queria. O que eu queria era ser bem-sucedido. Número 1. Número 2. Eu entendia que ser bem-sucedido, na minha referência, seria passar naquela prova, para ser oficial da Marinha, que já era um nível acima do meu pai. Meu pai estava terminando a carreira dele como sargento, eu começaria como oficial. Então aquilo para mim era a minha referência de sucesso. E terceiro ponto, eu tinha que estar disposto a pagar o preço para atingir aquilo que eu queria. E naquele momento, pagar o preço era 4 horas de ônibus, o salário inteiro da minha mãe, estudar o ano inteiro, colocar em risco a minha carreira acadêmica, porque ninguém gosta de repetir um ano, concorda? No meu caso, eu tinha parado, eu não fui para o ensino médio, eu parei. Meus amigos todos foram para o ensino médio e eu não fui. Ou seja, eu sacrifiquei o meu tudo. O meu tudo era a minha carreira acadêmica. E eu fui mais uma vez. Aí eu vou dizer para você que eu estudei umas 3 ou 4 vezes mais o que eu tinha estudado no ano anterior. Mas eu estudei muito, o que eu jamais tinha estudado. Chegou no final do ano, a prova era no Maracanã, para você ter ideia, Maracanã lotado de gente para fazer a prova era feita no Brasil inteiro, eu estava muito mais preparado e fui fazer a prova. Aí fiz a prova e não passei de novo. Um ano inteiro não passei. No primeiro ano, entre os 30 mil, eu devo ter ficado entre os 25 mil primeiros. Nesse segundo ano, eu fiquei entre os 1.500 primeiros, nesse segundo ano. Terminou o ano, eu sentei em reuniãozinha com meu pai, minha mãe, falei para eles, olha, não passei. E meus pais já assim, não, a gente viu o seu esforço, a gente viu que você se dedicou, não, a gente está orgulhoso de você. E quando eu terminei, ali naquele momento, eu lembro que eu falei para eles assim, próximo ano eu vou passar. O próximo ano eu vou focar, e eu tenho certeza que eu vou passar.
E aí minha mãe, topou de novo, 1 ano de salário da minha mãe, 4 horas no ônibus, lotado, lá para Madureira, e eu estudei 2, 3 vezes mais do que eu estudei naquele ano, que já era muito a mais. O ano passou mais 1 ano, eu tinha 15 anos de idade, ou seja, não era um investimento de 1 semana, era 1 ano inteiro, e poderia dar errado de novo, como eu poderia passar mal no dia da prova, eu poderia perder, o ônibus podia furar o pneu, perder a prova, muita coisa podia acontecer. Fui lá, Maracanã lotado, fiz a prova, passei em todas as provas, nas melhores colocações, passei na Marinha, passei no Exército, passei na Aeronáutica, eu podia escolher aonde eu queria chegar. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu fui no jornaleiro, lá na banca de jornal, comprei um jornal, que era os resultados do concurso saíam no jornal, levei para casa, achei meu nome, cheguei em casa, apresentei o jornal e foi festa na minha casa. Foi festa na minha casa. Foi festa no prédio. Foi festa no bairro. O Flávio passou para a Marinha para ser oficial. Isso era o ápice ali naquele bairro, que tinham muitos militares. Aquilo ali era um nível de reconhecimento, de prestígio, de status. E eu muito feliz porque tinha atingido o meu sucesso. Aquilo ali era o que eu queria. Ou o que eu achava que eu queria. Porque até aquele momento, aquilo era o caminho que eu tinha escolhido. Eu saí de casa, porque a gente ia morar na escola de formações, e no primeiro dia na Marinha, eu fui dormir, depois de ter passado o meu primeiro dia na Marinha, e pensei comigo assim, o que eu estou fazendo aqui? No primeiro dia, aquilo ali não era para mim. Mas eu era muito jovem. E eu tinha que conviver com a vaidade do prestígio, porque eu chegava no meu bairro uniformizado, e eu era o popstar do bairro. Virei um partidaço. Era o popstar. Então eu gostava daquele prestígio, mas por dentro eu estava morrendo. Então a minha contradição estava em aquele prestígio que me agradava, mas sem eu ter certeza para onde eu estava indo naquele momento. E aí Papai do Céu me ajudou, porque eu fui expulso. No final do 2º ano eu fui expulso, porque eu tenho amigos que não foram expulsos, né? Estão lá até hoje, né? E tristes, né? E tenho amigos que estão muito felizes, porque a Marinha tem uma carreira muito bonita, mas não era para mim. E no final do meu 2º ano eu fui convidado a me retirar. Eu lembro bem que no final do 2º ano o comandante me chamou lá na frente de todo mundo, olha, fica aqui comigo, quero ter uma reunião contigo. E ele falou assim, olha, você não vai renovar a matrícula para o próximo ano, você vai ser desligado. Seus pais já foram comunicados e já estão a caminho aqui da escola. Era em Angra dos Reis, era assim uns 200 quilômetros. Já estão a caminho. Aí eu pensei assim, caraca. E aí arrumei minhas coisas. Meu pai chegou lá uniformizado para pedir clemência para o comandante do colégio. Minha mãe chegou. Eu só falei para minha mãe, olha, mãe, isso foi bom. Eu estou aliviado. Eu estou bastante aliviado. E aquele dia, nós dirigimos 200 quilômetros até o Rio, sem uma única palavra no carro. O nível de decepção do meu pai, principalmente, era enorme. O meu prestígio virou lixo da noite para o dia. No bairro, corria notícia, Flávio foi expulso. Corria mais rápido do que quando eu passei. Flávio foi expulso. Da noite para o dia, eu não era mais um bom partido. E dentro de casa, com 17 anos de idade, eu
estava completamente desprestigiado. Eu chegava para o meu pai e falava assim: pai, eu não queria aquilo, pai. Aí ele falava assim: Flávio, quem não quer sai, não é expulso. Aquele foi o ano de 1990. Duas coisas aconteceram em 1990. Eu conheci a Luciana, minha primeira namorada. A gente completa esse ano 30 anos de casado. Obrigado. Eu conheci a Luciana no dia 28 de agosto. A gente fez aniversário, 32 anos de namoro agora, esses últimos 2 dias. Conheci a Luciana. E uma coisa mudou quando eu conheci a Luciana. Eu tinha 18 anos, ela tinha 15. E eu me apaixonei por aquela menina. E, de repente, brotou dentro de mim uma vontade de ter a minha vida independente. Eu queria me casar com a Luciana. Eu queria viver minha vida independente com ela. E aí, por analogia, não foi por vocação, eu pensei, eu preciso ganhar dinheiro. Você viu o que uma mulher faz com uma pessoa, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Aí comecei a vender relógio, porque eu gostava de relógio. Aí comecei a ganhar um dinheirinho. Vendendo relógio. Isso foi em 1990. Nesse ano também, em 1990, eu fiz de novo a prova para a Escola Naval agora. Porque lá eram 3 anos no Colégio Naval, depois a Escola Naval. A Escola Naval era nível superior e Colégio Naval era nível de ensino médio. Então, você podia fazer o concurso para entrar no colégio ou você podia fazer o concurso para entrar na escola. Apesar de eu ter sido desligado, eu tinha direito ainda de fazer um concurso público. Eu podia fazer de novo a prova para a Escola Naval, só que tinha um detalhe. A Escola Naval não eram 200 vagas, eram 40 vagas. Mas eu estava afiado. Eu fui lá e fiz a prova para a Escola Naval. Saiu o resultado. Meu nome está lá no jornal, passei. Vou levar o meu jornal para o meu pai. Sento com o meu pai. Pai, olha isso aqui. Ele, o que é isso aqui? Olha aí, cara. Ele está olhando. Resultado do concurso, Escola Naval. Ele, olha aí, na lista aí. Aí tinha meu nome sublinhado. Ué, teu nome aqui? É. Eu fiz a prova. Pô, você passou na prova? Eu falei, não passei. Mas você pode ir? Eu falei, posso, é um concurso público, normal. É mesmo? Mas eu não vou, pai. Eu não vou porque eu não quero. Eu fiz só para o senhor entender que não é porque eu fui expulso, é porque eu realmente não quero. Aí ele não precisava disso, me abraçou. Ele já estava bem já. Eu entendo ele perfeitamente quando foi difícil aquela situação para ele, entendo perfeitamente. Mas para mim era muito importante conquistar e reconquistar o respeito do meu pai. E o respeito do meu pai foi reconquistado ali, naquele momento, naquele ato ali. Em seguida, eu terminei aquele ano, passei nos vestibulares todos lá, ia fazer ciência da computação e comecei a trabalhar como vendedor num curso de inglês. Cá para nós, eu detestava inglês. As aulas eram horrorosas na minha escola, tinha que ficar decorando, horrível. Mas eu acabei arrumando um emprego num curso de inglês. E eu fui arrumar aquele emprego, e naquele emprego que eu comecei a trabalhar como vendedor, também não ganhava salário, só ganhava aquilo que eu vendia. E aí, ali, eu peguei e falei, cara, aprendi a vender, vou vender. E comecei a vender. E ali eu enxerguei que a venda era um caminho para eu conquistar a minha independência. Eu queria realizar esse meu objetivo de me casar com a Luciana. E a venda era o caminho para me dar as respostas na velocidade que eu queria. Porque eu queria as coisas rápidas, entendeu? Então eu cresci muito rápido nessa empresa. Eu cheguei a gerente, com 19 anos, eu cheguei a gerente de vendas em 2 meses e meio, com 19 anos ainda. Com 20 anos eu cheguei a diretor de vendas.
E com 20 anos eu me casei. Me casei com a Luciana com 20 anos, eu tinha 20 e ela 17. E aí cheguei a diretor de vendas, nós fomos transferidos, moramos na Venezuela, fomos abrir uma filial da empresa na Venezuela. Naquela época a Venezuela era um espetáculo, maravilhosa, muito desenvolvida, e o Brasil tinha inflação de 80% ao mês. Então a Venezuela era um oásis na América do Sul. Ela foi destruída depois, por outras circunstâncias. Mas naquele momento, em 1993, quando eu tinha 20 anos, a Venezuela era um espetáculo. Lá, a gente abriu uma filial daquela escola. Deu tudo errado. Tudo errado. Eu fui lá, roubaram meu carro, deu tudo errado. Só que deu tudo certo. Porque foi a minha primeira experiência de abrir um negócio. Deu tudo errado para os meus planos. Mas a empresa que eu fui lá abrir, a filial que eu fui lá abrir, ela foi bem sucedida, ela deu certo. Ou seja, eu tive a minha experiência de abrir um negócio do zero. Foi uma experiência de empreendedorismo dentro daquela empresa. Eu não sabia naquele momento. Não só não sabia, como não tinha nenhuma intenção de ter uma empresa. Voltei para o Brasil em 1994, minha carreira de vendas voou, eu me tornei diretor regional dessa empresa. Com 23 anos eu ganhava mais ou menos $7.000 de remuneração, ou seja, até hoje é uma boa remuneração, mas eu com 23 anos já estava ganhando bem. E aí, quando no final de 94, eu tomei a decisão de sair e abrir a WhatsApp. Então a primeira escola da WhatsApp foi aberta no dia 3 de abril de 1995. Na ocasião, a minha decisão de saída tinha muito a ver naquele primeiro momento com os meus valores, que já eram valores cristãos, que eram valores que me sustentavam, porque minha carreira foi muito rápida. Então, assim, um jovem que tem uma carreira muito rápida é muito difícil. É muito difícil você ao mesmo tempo, com 20, com 21 anos, você começar a ganhar muito bem e você ter cabeça. Se você não tem valores, a pessoa enlouquece. A gente vê muitos casos desses no mercado, em várias áreas, no futebol, por exemplo. É muito comum você ver jovens se perdendo porque não tem cabeça para poder sustentar esse crescimento. Então, nós saímos muito baseado nos valores, a empresa tinha alguns valores um pouco diferentes, a gente tinha percebido algumas discrepâncias no produto e a empresa não queria mudar. Então, eu cheguei à conclusão que ou eu mudava ou eu precisaria sair. E pedir demissão ganhando $7.000 por mês, é fácil? O que vocês acham? Nem um pouquinho. Ou seja, quando está todo mundo assim, não, pronto, agora o Flávio acalmou, não é? Agora está tudo bem, aí a gente pede demissão e vai abrir a nossa própria empresa. O timing era importante, tinha que ser naquele momento, era aquele timing, início do plano real, tá? Ali era o RV em 95 ali ainda, início do plano real, tinha que ser naquele momento. Muita gente me pergunta isso, porque eu precisei usar cheque especial, um empréstimo muito amável e amigável, com 12% de juros ao mês, não é? Do Unibanco, do antigo Unibanco, que virou Itaú. Não é? Então, enfim, a gente começou aquela escola naquele momento com essa condição de financiamento. Era ruim essa condição de financiamento, mas era o que eu tinha. Não é algo que eu recomendo, porém eu faria de novo. Por que faria de novo? Porque era o único recurso de financiamento que eu tinha para começar o meu negócio. E eu dominava vendas. Tinha 4 anos de experiência em vendas, então dominava vendas. Luciana, que trabalhava comigo, já trabalhava 2 anos na área de gestão, já tinha alguma experiência em gestão, e a gente fazia uma excelente dupla. Luciana na gestão e eu nas vendas. A gente desenvolveu o produto e mandamos brasa. E aí a WhatsApp explodiu. A gente abriu 24 escolas em 3 anos. Foram 24 escolas em 3 anos, depois a gente abriu franquia, e a gente chegou a mais de 400 franquias no Brasil. Enfim, em 2013, a gente fez a venda desse negócio, foi uma venda emblemática no Brasil, uma das maiores transações no setor de educação no Brasil. Eu vou resumir aqui, porque aí vai longe, né? Aí depois eu recomprei, depois teve um clube de futebol que a gente abriu, que fundou lá em Orlando.
E a gente fez a venda desse clube no ano passado, em julho de 2021, fez a saída desse clube, foi uma saída muito bem sucedida, lá dos Estados Unidos também. Ou seja, para resumir aqui, porque acho que grande parte das pessoas já conhecem muito dessa história, acho que o mais importante aqui é a gente entender uma coisa que eu gostei muito que o Tiago falou. Você tem que saber o que você quer. Tem que ter apetite. Outra coisa que o Tiago falou que me chamou a atenção. Não, vai ser o que Deus quiser. E tem hora que você tem que querer. É o que você quer. Porque Deus quer o teu crescimento. Deus quer o seu avanço. Deus quer que você se desenvolva. Mas às vezes você fica esperando o quê? Que apareça um anjo do céu e te dê uma revelação inequívoca. Quando na realidade você tem pistas. Você tem pistas. Eu achei que o meu sucesso, que o meu crescimento, que o meu destino seria ser militar. Não foi. Mas foi fundamental tudo que eu estudei, tudo que eu ganhei em autoconfiança, tudo que eu ganhei em dedicação, todas as noites que eu virei estudando, tudo que eu aprendi a me comunicar, tudo que eu aprendi a escrever. A gente lançou 4 livros, são 4 best-sellers no Brasil. Foi o livro mais vendido de negócios de 2015. Só que eu comecei a aprender a escrever quando? Lá atrás. Lá atrás. Ou seja, toda essa jornada, a gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que buscar aquilo que a gente quer. E Deus abençoa aquilo que você quer. Deus só não vai fazer aquilo que só você pode fazer. Então, na realidade, a gente precisa ter coragem. Precisa ter coragem para pular do ninho de águias. A mamãe águia empurra, mas você precisa ter coragem para bater a sua asa, para voar. E detalhe é o seguinte, às vezes você ouve algumas histórias que são muito grandiosas. Nossa, cara, não olha para o final da história. Eu fiz questão de dar muita ênfase de onde eu vim. Sou um garoto da periferia, que estudou em escola pública, que andava 4 horas por dia de ônibus, que queria casar com a Luciana. Essa é a melhor descrição minha. E meu maior desafio é continuar sendo esse garoto da periferia que queria casar com a Luciana. Porque não importa o quanto eu já tenha ganhado, ou o quanto eu tenha ficado reconhecido, não importa. Se eu perder essa minha essência, eu posso ter ganhado todo o dinheiro do mundo, mas eu perdi tudo. Manter essa essência, manter os valores, manter os princípios, entender que Deus te separou, entender o teu propósito, isso é o que Paulo chamava de combater um bom combate e guardar a fé. Porque se você ganhar o mundo inteiro e perder isso, você é um pobre miserável que tem um monte de dinheiro na conta e será irrelevante na sua vida. Então, eu só quero, para não ficar glamourizando muito o sucesso profissional, que isso virou moda hoje em dia, eu também não me incomodo com isso, porque eu acho que inspira as pessoas também, mas é a gente entender a essência, e entender que onde você está, você pode chegar muito longe e não tem limite, mas você precisa saber o que você quer no lugar que você está agora. Ele foi lá ganhar R$450 e deu o melhor dele para ganhar R$450, as portas foram se abrindo, e ele foi descobrindo, e é assim que funciona. Eu fui lá arrumar um emprego de vendedor que não tinha nem salário. Nem salário. Quando eu voltava lá para o bairro Jabur, eu tinha que escutar vizinho falando assim, coitado do Flávio, né? Ia ser oficial da Marinha, agora virou vendedor. Coitado, que fim de vida é esse, né? Eu tinha 19 anos, já era fim de vida. Não é? Olha o fim que deu o Flávio. Ia ser oficial da Marinha, agora é vendedor. Está aí vendendo curso. Então não importa o que você esteja fazendo, mergulha no que você está fazendo, tenha ambição. Ambição é fome, é apetite, é ousadia. É ousadia para você fazer aquilo que você quer fazer. E Deus abre as portas para você também. Beleza? É isso aí.